Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Salmos 5. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmos 5, dos versos 4 a 6, diz o seguinte: Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Até aqui, até o verso 6, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus santo, e não há nenhum outro que seja como o Senhor. Tu és perfeito, Tu és justo, fiel, verdadeiro. O Senhor é longânimo e paciente. Pai, eu peço perdoa os nossos pecados, que a Tua misericórdia se renove mais uma vez hoje, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a superar essas falhas que nós cometemos. Eu te agradeço, Pai, por todo o Teu cuidado conosco, pela Tua graça, pelo Teu amor. Te agradeço porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Te agradeço porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda. E eu peço, Pai, continua nos protegendo, continua nos guardando. Guarda-nos hoje, livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação, que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude, Pai, a cada momento de decisão, que o Senhor nos ajude a cada passo, porque nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Por isso eu peço abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está acompanhando aqui esse podcast, por cada família representada, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco a cada devocional que nós fizermos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, você já sabe, www.jcnaveia.com.br, rola a página lá para baixo, vai ter um banner para você comprar o livro. Olha, galera, eu tentei ir até o final nesse texto aqui, nesse salmo, para a gente fazer um salmo praticamente inteiro num dia, mas li esses 3 versículos e não tem como a gente não fazer uma pausa e meditar. Na verdade, eu quase parei só lendo o versículo 4, mas os versículos 4, 5 e 6, aqui eles agrupam um assunto que Davi está trazendo. Eu acho importante que a gente medite nisso. Davi diz o seguinte no verso 4, Tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade. Galera, só isso, só essa frase a gente já poderia meditar por muito tempo. Deus não tem prazer na iniquidade. O nosso pecado não agrada a Deus. É óbvio isso, né? É óbvio isso. Mas a gente precisa ser lembrado. Porque já que a gente sabe que o pecado não agrada a Deus, o que acontece é que às vezes a gente não trata o pecado como pecado. Vou dar um exemplo muito simples. Poderia dar vários exemplos, vou dar um muito simples. Você já viu alguém se arrepender profundamente pelo pecado da gula? Difícil, né? Agora, talvez alguns de nós já tenhamos cometido esse pecado. Você já viu alguém se arrepender profundamente, ir lá chorando, pedir perdão para Deus pelo pecado da preguiça? E a Bíblia fala várias vezes sobre preguiça. Fala menos sobre a gula, né? Mas sobre preguiça, a Bíblia fala várias vezes. Provérbios é um livro que está cheio de menções sobre a preguiça. Mas a gente não vê as pessoas se arrependendo profundamente. Então uma das coisas que a gente faz é que a gente não considera pecado. Tá na Bíblia, mas isso não é pecado. Às vezes a gente faz isso, né? A gente fecha os olhos para algumas coisas que Deus considera pecado. E daí vem Davi, esfrega na nossa cara dizendo assim, ó, Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. É duro ouvir isso, né, galera? Mas é verdade, Deus não tem prazer na iniquidade, o pecado não... Deus não compactua com o pecado não tem parte nenhuma com Deus. Então o que a gente faz é que a gente muda o nome do pecado e não chama de pecado. Ou a gente não considera pecado aquilo, nem é tão grave assim. Mas Davi continua dizendo, verso 5, Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos que praticam a maldade. Galera,
Às vezes é loucura a gente tentar mudar o nome do pecado para que ele se torne aceitável. Ou a gente fingir que não é pecado para que a gente aceite, para que a nossa alma aceite. A nossa alma pode aceitar, a sociedade pode aceitar, a gente pode mudar o nome, a gente pode chamar de uma outra forma, a gente pode não considerar, mas diante de Deus continua sendo pecado. E galera, entenda bem o que eu tô falando. Eu não tô falando da gula e da preguiça, tá? Foram exemplos que eu usei. Existem dezenas de exemplos que eu poderia usar para trazer o mesmo assunto. Trouxe 2 que são muito leves, justamente para não apontar o dedo para ninguém. São muito leves. Então o que a gente faz é isso, a gente muda o nome, a gente fala, não, isso daqui é outra coisa, isso não é adultério isso é outra coisa, isso é, eu tô aqui conversando com a menina só na internet, isso não é adultério, sim, é adultério, não tenho o que falar. Então, galera, a gente muda o nome do pecado, a gente não chama de pecado, a gente chama de outra coisa. A gente finge que não é pecado, e tá tudo bem, todo mundo pode, todo mundo aceita isso. E dessa maneira, o pecado vai vencendo. E de novo, Davi vem e lembra a gente, no verso 4, tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade. Mas no verso 6 ele diz também, destruirás aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Claro, Davi aqui também está trazendo exemplos, ele não está falando só daqueles que mentem, só daqueles que são sanguinários ou fraudulentos. Davi está trazendo um exemplo de iniquidade para dizer que Deus não compactua com o pecado. E não estou falando que você não tem salvação ou que eu não tenho salvação. Ai, almocei hoje mais do que eu deveria, cometi o pecado da gula, não tenho mais salvação. Não é isso, gente. Só estou tentando trazer a nossa lembrança que Deus não tem parte com o pecado. Isso vale muito para mim, tá? De novo, eu não tô apontando o dedo aqui pra você, até porque eu não tô te vendo, não sei quem é você que tá aí do outro lado. Conheço alguns, né, que estão comentando sempre, que estão sempre com a gente fazendo devocional. Aliás, agradeço cada uma dessas pessoas que tá sempre lá comentando, ó, fiz o devocional de hoje. Pô, foi muito legal, ou não foi tão legal assim, esqueceu disso. Agradeço muito quem tá comentando sempre, quem tá fazendo devocional sempre, mas não conheço verdadeiramente vocês, então não posso apontar, não tem como eu estar apontando o dedo pra vocês. Tô falando muito comigo mesmo, né? A gente tem que lembrar que tudo isso é pecado, galera. E a gente precisa se arrepender, e a gente precisa mudar os nossos caminhos e converter o nosso coração ao Senhor novamente, porque o Senhor não compactua com o pecado. Essa é a mensagem de hoje, galera. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.